A Casa de Cultura Pedro Vaine novamente traz uma exposição direcionada a todas as idades, atraindo jovens e adultos, realizam uma exposição de quadrinhos nacionais. Valdenir Veleda, colecionador, nos conta um pouco desta história. Olha, eu comecei a gostar de quadrinhos através do meu pai, felizmente ainda hoje vivo. Ele comprava muito e lia e depois deixava eu ler. Aí comecei a gostar, achei aquilo acho até hoje uma arte fantástica, que é quadrinhos, né? E a paixão virou. O que eu pensei? Eu vou colecionar. Aí comecei a colecionar, comecei a juntar. Quando chegou mais ou menos o ano de 1969, esse tipo de heróis assim, ó, Colorado, Durango Kid, coisa assim, isso começou a sair de circulação. E começou a aparecer os super-heróis. Thor, Homem de Ferro, Homem-Aranha. E isso aqui é um material que as editoras começaram a deixar de mandar para nós, leitores, né? E aí eu comecei a ir no cinema, Cine Glória, porque lá a garotada ia, quando eu levava esse material, a gente trocava, porque a gente já não tinha mais como chegar numa banca e comprar esse tipo de material, porque sumiram, né? Foi daí que iniciou a minha coleção. E até hoje eu continuo colecionando. Desde que idade? Com 15 anos. 15 anos começou. E o seu acervo hoje gira em torno de quantos? 13 mil exemplares, mais ou menos. Talvez um pouco mais. Eu faço muito intercâmbio com vários colecionadores de vários estados do Brasil. Material que eu tenho e que eles não têm, a gente faz uma permuta, entendeu? A gente chega num acordo e troca o material. Doações, já recebi doações de quadrinhos. Muitas vezes recebi doações. Mas mais através de troca ou compra. E qual o quadrinho que mais lhe marcou? O seu quadrinho preferido? O que mais me marcou, ele não está aqui, está ali no outro lado, ali, é o Jerônimo, o Herói do Sertão. Foi o personagem foi a primeira história em quadrinhos que eu comecei a ler. E foi que, digamos assim, por ser o primeiro, se tornou muito importante para mim como colecionador. Uma paixão que passou de pai para filho, Valdenir acredita que no Brasil a história em quadrinhos é uma arte que está sendo deixada de lado. A arte está morrendo para nós brasileiros, né? Os americanos continuam fazendo muitas publicações e os americanos há renovações, né? Por exemplo, agora morreu um desenhista famoso lá, chamado Joy Kuber. O filho dele estão continuando o trabalho dele, né? Por exemplo, esse cidadão aqui, Rodolfo Zala, ele teve filhos, mas viraram advogado, arquiteto, não quiseram continuar a obra do pai, entendeu? O quadrinho nacional, para mim, está morrendo. Com o objetivo de mostrar para as novas gerações esta arte que tanto gosta, o colecionador nos conta como surgiu a ideia da exposição. Eu fiz uma exposição aqui em 1998, né? Mas eu fiz uma exposição assim, só de quadrinho internacional. Até quando eu falei com a Lula, a diretora, ela me disse para me fazer uma coisa diferente. Então eu optei só em fazer quadrinho nacional, que é o que estou expondo aqui. E a ideia basicamente me veio através de um amigo, o Ézio Ramos, através dele eu pude estar aqui hoje fazendo essa exposição. Veleda nos mostra que há em seu acervo a primeira história em quadrinhos brasileira direcionada ao público infantil. Aqui está o cidadão que em 1904 optou em lançar uma história em quadrinhos no Brasil. Na época ele foi muito criticado pela família, pelos amigos. Então. Bom, mas eu vou editar, o nome dele chama-se Luiz Bartolomeu Dias. Diz, mas eu vou publicar uma revista em quadrinhos, porque tem nos Estados Unidos, eu vou publicar. Ele estava na varanda da casa dele, com a família, e ele não achava o nome da revista. Aí sentou um tico-tico
no fundo assim, e a filha dele disse: pai, por que não colocaram o nome da sua revista O Tico Tico? Bom, aí nasceu. Em 11 de outubro de 1905 foi lançado o primeiro exemplar. Essa que eu estou em mãos aqui não é o primeiro exemplar, ela faz parte da coleção. Essa aqui é de 1955. A revista Tico Tico é a primeira revista em quadrinhos editada no Brasil. Foi daqui que iniciou tudo. Daqui que apareceu os Maurício de Souza, enfim, né? Começou por aqui. Essa revista ela foi até 1962 e foram publicados 2.090 edições, mais 15 almanaques. Essa é a história do famoso Tico Tico. Outro orgulho de sua coleção, Valdenir nos apresenta o maior e o menor gibi do mundo. Como vocês estão vendo aqui, apesar dos personagens serem americanos, o gibi ele foi publicado aqui no Brasil pela editora RGE, do saudoso Roberto Marinho. Os americanos, apesar de terem possibilidade de fazer uma revista em quadrinhos desse tamanho, nunca fizeram. Nós pegamos os personagens deles, com a autorização deles, e fizemos essa revista de 75. É considerado o maior gibi do mundo. Inclusive está no livro do Guinness Book. Está no livro. Do maior ao menor? Do maior. Você já viu então o maior gibi do mundo, que foi feito no Brasil. E nós temos também o recorde de termos feito o menor gibi do mundo. Que é esse aqui que está na minha mão. Chama-se Mini Gibi. Esse material também é publicado pela Rio Gráfica, de sair em 1967. Saíram 21 números. Eu tenho a sorte de ter o primeiro, porque a primeira revista de qualquer coleção é a mais importante, né? O número 1 sempre é o mais procurado pelos colecionadores. Não adianta você ter, por exemplo, uma coleção de 100 números, se você tem do número 2 ao 100, você tem que ter sempre o número 1, que é o mais raro e o mais procurado e também é o mais caro também. Ao irmos conferir a exposição de Veleda, encontramos um dos incentivadores de sua atual exposição. Ézio, acadêmico de letras da Unipampa, faz parte de um grupo de pesquisas em sua universidade e nos contou a respeito das ideias deste grupo. Esse é um grupo formado há um ano, né? Um grupo novo formado na Universidade Federal do Pampa, se chama Rede de Estudos de Narrativas Gráficas, né? Um grupo que pesquisa, né? Se iniciou para fazer uma pesquisa sobre as histórias em quadrinhos, porque se percebeu que, né, no Brasil existem limitações, né, na pesquisa acadêmica sobre história em quadrinhos. E esse grupo, então, ele surge, né, com essa finalidade, mas com o passar do tempo a gente percebeu que poderia também, né, participar de projetos de extensões com a comunidade, né, e então trabalhando com iniciativas que envolvam história em quadrinhos e fomente na comunidade bagiense a curiosidade e o prazer por a leitura das histórias em quadrinhos, né. Algumas delas foram oficinas em escolas públicas, né, como fazer roteiros de histórias em quadrinhos e dicas de desenhos, né, convidamos um colega da universidade, técnico administrativo, que desenha, para dar técnicas rudimentares, né, básicas de desenho para ajudar os alunos nesse tipo de atividade. E além disso, fomentar, né, esse tipo de leitura. Levamos quadrinhos para a sala de aula, para o pessoal ler, conhecer, fazemos palestras. E com essas atividades, né, participamos de um evento aqui em Bagé chamado Japan Project e conhecemos o seu Veleda, né, conhecíamos já de algum tempo, mas estreitamos nossos laços nesse dia e percebemos, né, o quanto de material ele tinha, principalmente do acervo nacional, né, e a gente pensamos e refletimos que o quadrinho nacional que se conhece hoje em dia é o Maurício de Souza, né, e acaba nisso. Então a gente pensou, bom, nos anos 80, 70 e 60 se tinha uma grande publicação, né, um grande número de revistas de histórias em quadrinhos nacionais e com grandes desenhistas que ficaram famosos até internacionalmente. Então pensamos em expor alguns deles, né, são muitos, mas expomos inicialmente alguns, né, como o Flávio Colim, o Júlio Shimamoto, entre outros, né, para homenageá-los, porque a gente acredita, né, que a qualidade, eles são, no meio dos quadrinhos, são conhecidos até hoje, e reconhecidos e muito valorizados, mas fora dele a gente não conhece quase ninguém, né. São tão bons quanto o Maurício de Souza, que aliás, o colega deles iniciou quase junto com eles, né.
São pessoas o Colim infelizmente falecido, mas o Shimamoto ainda vivo, com seus 70 e poucos anos. Então a gente pensou em homenagear esse pessoal e fazer com que as novas gerações conheçam esse tipo de quadrinho. Até porque se tem hoje em dia, apesar de não ter quadrinho nacional mensal como se tinha antigamente, né, se tem álbuns, né, só que esses álbuns são muito caros e inacessíveis, por exemplo, para pessoas de baixa renda, são álbuns caros, 50, 60 reais às vezes, e então fica inacessível, né? Vira alguma coisa só para os apaixonados de verdade. Para esse tipo de conhecimento. Talvez seria uma cultura a baixo custo, se fosse algo mais popular, para as pessoas mais humildes que não têm acesso, de repente, a computador, a televisão, todo esse tipo de coisa, seria algo para não deixar morrer também, né? Sim. Então é em busca desse incentivo que vocês vêm trabalhando. Existem algumas... Nos últimos anos, né, se tem percebido, inclusive nosso grupo convidou há pouco tempo o professor Paulo Ramos, da Universidade Federal de São Paulo, que é um grande pesquisador das histórias em quadrinhos, né, tanto na educação também, e ele fala, né, que existe um incentivo, né, por parte de políticas públicas, né, para quadrinhos, né. Então, só que obviamente na educação. E são álbuns e muitas vezes voltados para adaptações literárias, né? A nossa iniciativa também, apesar de que ter adaptações literárias, é perceber que a história e quadrinho também pode ser, ela é tão importante e rica por si só, não precisa ser uma adaptação da literatura para ela ter algum valor. Ela pode ser uma história normal, criada e pensada para ser uma história em quadrinho que vai ter tanto valor quanto uma obra literária ou um quadro, né? E vocês têm algum objetivo? Vocês produzem alguns quadrinhos? Vocês têm esse plano? Vocês têm algum objetivo de botar alguma coisa comercializada de repente? Não, ou vai ficar na base da pesquisa? Não, o nosso grupo é um grupo de pesquisa e extensão, né? Então fomentar, a gente pode auxiliar e fomentar esse tipo de atividade. Se alguém quiser, a gente ajuda e incentiva, né? Mas até porque os integrantes do grupo são péssimos desenhistas, né? São grandes acadêmicos, mas péssimos desenhistas, né? Aceitando então pessoas que tenham esse dom para quem sabe vir. Sim, sem dúvida nenhuma a gente aceita, e de todas as áreas também, né? Um grupo multidisciplinar, porque o quadrinho a gente percebeu com a arte que envolve várias disciplinas, digamos assim. A exposição permanece no 2º piso da Casa de Cultura Pedro Vayne até o dia 28 de junho.